só participa da expiação quem ouviu a trombeta. E é um negócio interessante, porque a trombeta é um anúncio, né? Quando estiver próximo de vir, nós não vamos ouvir as 7 trombetas, não sei se está no mesmo sentido, né? As 7 trombetas é o anúncio da vinda de Cristo. Então só vai entrar na eternidade, né? Quem ouvir o anúncio e aceitar, né? A trombeta é um anúncio, anunciando o que vai vir na frente, né? O objetivo da trombeta é anunciar o próximo evento que vai vir, né? Não é mais ou menos por aí? Estou no entendimento? É isso mesmo, irmão. Vou chegar lá, viu? Chegar lá o detalhe sobre isso aí, tá? Só vai para a eternidade, irmãos, quem ouve a trombeta. Ninguém vai para a eternidade sem ouvir a trombeta. E os irmãos já têm noção do que é a trombeta. Hoje, né? Porque lá era uma trombeta mesmo. Era um chifre, né? Que se tocava. Anunciando o dia da expiação. Então, as pessoas ouviam a trombeta, né? E iam para a expiação levando seu cordeirinho já preparado para ser degolado, para derramar o sangue ali por ele, né? Mas a gente sabe que o livro de Hebreus vai dizer que aquilo ali não salvava ninguém. Era uma sombra, uma tipologia que apontava para Cristo. O sangue que era o que salvava era o sangue do cordeiro. Tá certo? Pastor Ramon, pode falar, meu querido. É interessante que a Páscoa se cumpriu em Cristo, né? E aí no dia seguinte que começam os ázimos, que é os pães ázimos, né? Sem fermento. Uma vez eu vi um relato, o camarada dizendo que lá em Israel, antigamente, e hoje ainda também tem, né? Aqueles judeus ortodoxos, né? No dia que começam os pães ázimos, eles escondem tudo que tem fermento das suas casas, tira, né? E eles fazem uma brincadeira com os filhos. Eles pegam um pão, partem no meio e escondem o pedaço do pão em algum canto da casa. E aí diz para os filhos assim, quem achar, os meninos, quem achar vai ser muito abençoado. E é interessante que no sábado o Senhor estava no seio da terra, né? E quem encontrar este pão, né? O pão vivo que desceu do céu, será muito abençoado, né? E aí, Jesus Cristo ressuscita no terceiro dia, que é as primícias, né? E o que Paulo vai dizer na palavra do Senhor? Que Cristo é as primícias dos que dormem. E interessante também, né? Que me chamou a atenção, amado, que a descida do Espírito Santo, né? O revestimento de poder, acontece justamente no Pentecostes, que era a quarta festa, né? Então, era só esse comentário que eu queria deixar aqui, né? Que chama atenção, né? E eu sei que o amado irmão Irineu vai chegar lá, mas tabernáculo significa juízo, né? Meu amado irmão Irineu? Me corrija se eu estiver errado aí. Também, pastor Ramon, também significa juízo, né? Mas ele representa também descanso, repouso, alegria, tá? Repouso, alegria, né? Porque ali se cumpria o final das colheitas, comemorava a chegada na terra de Canaã, tá? E a nossa chegada na terra de Canaã é a eternidade, né? É estar com Cristo naquele grande dia. Aonde ele estiver, nós vamos estar também. Mas é juízo também, porque ele traz juízo exatamente nesse dia. E a questão dos ázimos, pastor Ramon, a questão dos ázimos, ele diz isso mesmo. Era tirado, irmãos, nos ázimos, era tirado tudo quanto fosse impuro da casa. Durante os 7 dias dos ázimos era tirado toda a impureza. Exatamente se caçava, se varria a casa, por todo o canto da casa, para não ter nada de impureza na casa, porque os ázimos significa sem fermento. Eu vou até trazer cada significado de cada um. Tá? Significa sem fermento, sem impureza, né? E Jesus exatamente foi esse pão sem pecado, foi esse homem, o único que pisou na terra sem pecado, né? Exatamente, por isso que é a festa dos ázimos, e o pastor Ramon já citou um texto que eu vou ler mais na frente, né? Que, por enquanto, eu estou passando só o básico aqui, só algumas informações, mas não estou lendo os textos que vai fazer sentido no Novo Testamento,
tá? Não estou lendo ainda os textos que faz sentido no Novo Testamento. Que quando eles escreveram as cartas para as igrejas, quando eles falavam desses assuntos, eles tinham isso em mente, né? Principalmente o apóstolo Paulo, que conhecia bem disso, dominava bem isso. Ele sempre vai usar, né? Façamos a festa, né? Não com os asmos da maldade, mas os asmos da sinceridade, né? Nós vamos ler esse texto. Daí ele estava com isso na mente. E ele vai falar todos os termos, né? O Novo Testamento vai falar todos os termos, né? Primícias, né? Ele vai falar, mas nós vamos com calma, que é para nós entendermos melhor. Deixa eu só voltar lá para o ponto lá de novo. Primícia. O que faltou falar aqui Ressurreição. Aí depois foi aqui embaixo eu botei, ó, cumprimento em Cristo, tá? Do dia 14/1 ao 16/1, cumprimento em Cristo. Aqui tem esse espaço sem nada, porque foi essas 7 semanas, esses 50 dias, até chegar o dia da festa da semana, que é o Pentecostes, tá? Aí aqui no primeiro dia, embaixo, né, entre essas duas faixas vermelhas, eu coloquei transferência para a igreja, tá? Porque nesse dia, Cristo fez, né? Ele fez ele transferiu o cumprimento para o seu corpo, que é a igreja, certo? Nesse dia, o Espírito Santo foi derramado, né? No primeiro dia após a 7ª semana, que era o dia do Pentecoste, nesse dia, o Espírito Santo vem sobre a igreja. Eu destaquei, irmãos, o Pentecoste, porque aqui é onde ele faz exatamente essa... Porque aqui Jesus já tinha morrido, né? Então aqui Jesus já tinha morrido e já tinha ressuscitado e já tinha subido para o céu. Nós vamos ver que ele faz a promessa que enviava o Consolador, que eles não iam ficar só. Aí é tão interessante, irmãos, tão interessante, que aqui nesse dia do Pentecoste, Cristo transfere para a igreja, e o que é que nós vamos entender de interessante? Que Deus usou os apóstolos que não tinham sabedoria de nada, eles não eram grandes estudiosos, nem teólogos, nem nada, e Deus usou esses homens falando em línguas diferentes, sabe? Aqui é o ponto importante, porque ele usou esses homens falando em línguas diferentes. Por quê? Porque o evangelho aqui era anunciado a todas as nações, né? Os amados for ler lá o texto de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, todos os irmãos sabem, mas eu estou só relembrando, Atos dos Apóstolos, capítulo 2, ele vai dizer lá que tinha as pessoas de todos os cantos, de todas as partes, porque o mundo não era do tamanho que é hoje ainda, né? Brasil nem existia. Tem muitos cantos que nem existia, mas de todos os cantos que cita lá, são lugares longe, e que os judeus tinham sido espalhados por todo o canto do mundo. Aí entra a questão das 2 casas de Israel. E da onde eles estivessem, eles voltavam para Jerusalém, né? Eles voltavam para Jerusalém nesse dia, eram os dias mais importantes, que Deuteronômio 16, o que ele vai dizer lá, ele vai usar as 3 festas, ele vai usar as 3 primeiras, o Pentecoste e o Tabernáculo. Ele vai dizer lá, em Deuteronômio 16, ele vai dizer assim, ninguém pode se apresentar diante de mim com as mãos vazias, na festa dos ázimos, do Pentecoste e do Tabernáculo, certo? Lá ele vai usar essas 3 festas, porque são, na verdade, se resume em 3, né? Se resume em 3 e depois eu vou resumir em uns e não vão entender, tá? Para nós hoje. Então, nesse dia, aonde Israel, que estava espalhado por todo mundo, eles vinham para Jerusalém. E nesse dia Deus usou, né? E olha, irmãos, vocês vão perceber que eles já falavam outras línguas. Tem muitos judeus que vinham para Jerusalém, mas nem falavam mais hebraico. Não falavam mais, eles falavam a língua deles.
que eles nasceram lá, foram criados lá, os pais ensinaram eles a ser judaizantes. Aí eles vinham para lá. Aí Deus pega os apóstolos, né? Usa eles pelo Espírito Santo, cheio do Espírito Santo, e esses homens pregam o evangelho a todas as nações. O evangelho de Deus aqui é pregado a toda a nação. Por quê? Porque aqui exatamente está dando início o corpo de Cristo, que não é somente com gentios e muito menos somente com judeus, certo? Aqui está dando início a igreja de Cristo que vai falar lá em Efésios. Não tem mais parede que separa. Então, essas pessoas, muitas dessas pessoas se converteram porque eles viram o grande poder de Deus ali naquele dia, né? E vocês vão ver que depois desse dia, eles começaram a ser perseguidos e foram espalhados, irmãos, por causa às vezes, nem sempre uma coisa ruim é para o nosso mal, nem sempre uma coisa ruim, nem sempre é para o mal, às vezes é para o bem, certo? A gente vê que eles foram dispersos, só ficou os apóstolos, mas os que creram, muitas pessoas que já creram ali no Pentecoste, a gente vê no capítulo 3, a pregação de Pedro, muitos se converteram, muitos deles ali foram espalhados. E vocês podem ver, quando vocês forem lendo o Atos dos Apóstolos, vocês vão ver que alguns iam pregando somente aos judeus, né? Porque eles não tinham, amados, esse entendimento ainda de como seria alcançado o gentio, sendo que o gentio já estava sendo alcançado. Muitos judeus que eram gentios já, naquele que moravam, já estavam sendo alcançados, né? Mas vocês veem que tem aquelas confusão de Pedro e Paulo, né? Aí vocês vão entender por que Deus levou Pedro à casa de Cornélio. Pedro levou à casa de Cornélio para acabar com essa confusão. Esse negócio de que é só os judeus, os gentios não tem chance, né? Então, naquele dia, eu considero como um segundo Pentecoste, porque ali era o pessoal da família do Cornélio, né? Que eram romanos. Se eu estiver errado, os amados me corrijam, né? Ali é como se fosse o segundo Pentecoste, né, para a casa de Israel, ou seja, ali Deus mostra, e é exatamente o que Pedro diz. O que é que Pedro diz? Pedro diz assim, que verdadeiramente Deus não faz acepção de pessoas. Pedro entendeu, irmãos, ele ficou cismado quando Deus disse assim, vai lá na casa do homem, lá e tal, e Pedro, não, quando ele mostrou a visão do saco, e Pedro, todo judeuzão, né? Um lençol cheio de animais, né? E Pedro todo judeuzão, disse, não, Senhor, eu não como nada impuro, não, né? Aí Deus deu um sacode nele, né? E Pedro foi, né? E quando chegou lá, Pedro entendeu que Deus não fazia acepção de pessoas, que a igreja do Senhor, ela era feita, ela era formada, não era com um povo somente judeus exclusivos, mas Deus já chamava todos os homens ao arrependimento, isso foi Deus sempre chamou todos os homens, Deus sempre quis salvar todos os homens, né? Chamar todos os homens ao arrependimento. Então, Pedro disse, verdadeiramente o Senhor não faz acepção de pessoas. Então, aqui nós sabemos, e agora nós estamos vendo com clareza, que nesse dia do Pentecoste foi onde deu início, né, o corpo de Cristo, né? Até então, era Cristo fazendo, trabalhando para ser formada a sua igreja. Até aqui, a sua igreja já estava formada com 12 apóstolos, mais alguns, que a gente vê lá em Atos dos Apóstolos, aproximadamente 120 pessoas, quando o Senhor subiu, né? 120 pessoas era a igreja, mas a partir daqui, a igreja que lanchou, né? A igreja agora sem distinção, e ele fazendo com que os seus apóstolos entendessem que Deus não fazia acepção de pessoas, tá? Aí, transferência, que Deus transfere para a igreja no dia 50, né, após as primícias. Agora vamos explicar esse dia 50, porque quando eu aprendi isso aqui, eu entendi isso que eu vou falar para os irmãos. Eu entendi o que eu vou falar para os irmãos agora. Do dia da primícia, que era apresentado o primeiro molho, dos primeiros frutos, tá? Da primícia, que no dia 16, até o dia do Pentecoste, era 50 dias. Então, vamos lá, vamos trazer para Cristo. Cristo ressuscitou
aqui no dia 16, nas primícias, certo? Ressuscitou. Aí nós aprendemos pelos evangelhos que Cristo passou quantos dias aparecendo para os discípulos, né? Eu acho que todo mundo aí já respondeu. 40 dias, né? Jesus passou 40 dias aparecendo para a sua igreja, para os seus discípulos, falando com eles, comendo com eles, né? Aí ele sobe, chega o dia que ele sobe, aí começa ali em Atos capítulo 1, no final de João, eu acho que faz isso, né? A subida dele, e em Atos capítulo 1, né? Também vai mostrar isso, Jesus subindo. Ele passou 40 dias, então naquele 40 dias ele está subindo, ele vai se despedir dos apóstolos, vai dar as últimas instruções, aí ele vai subir, aí ele diz o quê? Vocês fiquem agora aqui em Jerusalém, né, até que sejais revestido do alto, né? Aí dá até para a gente saber quantos dias eles ficaram em Jerusalém, irmãos. Se o dia da primícia, do dia das primícias, de 16, até o dia de Pentecostes, que era 50 dias, né? Jesus ressuscitou nas primícias, passou 40 dias, sobra 10 dias. Então, quando ele disse, vocês ficam aqui em Jerusalém até que sejais revestidos do alto. Quando foi que eles foram revestidos do alto? Aqui, no primeiro dia após as 7 semanas. Depois dos 49 dias, no dia 50, que foi o Pentecoste. Os discípulos foram, nesse dia, esse cara com medo do dia 40 até o dia 50, porque eles não estavam revestidos do poder, estavam com medo. A gente vê lá no Evangelho de João, ele sendo perseguido pelos romanos, né, sendo perseguido, e até passou 10 dias ali, eles foram, chegou o dia do Pentecoste, e eles foram revestidos de poder, aí eles não tiveram mais medo. Aí eles foram embora. Eles não tiveram medo. Vamos pregar, nem que nós morra, né? E, na verdade, morreu alguns, né? Mas não tiveram medo. Fizeram sinais, prodígios e maravilha, não tiveram medo. Tá? Aí, a partir do Pentecoste, trombetas, expiação e tabernáculo, eu escrevi aqui, cumprimento na igreja. Né? Nós vamos ver isso na sequência. Talvez não hoje, mas nós vamos ver isso na sequência. E nós vamos entender, né, todos os termos direitinho. Tá? Cumprimento na igreja. Cristo subiu, ele está lá, mas o seu corpo está aqui. E o seu corpo está cumprindo trombeta, né? E junto com ele, expiação, e finalmente termina tudo no dia dos tabernáculos. Tá? Pode perguntar, pastor Cláudio. Glória a Deus, irmão. Eu ia fazer a pergunta, você acabou de responder na sua última fala aí. Que eu ia perguntar, né, como essas festas se cumprem em Cristo, né? E ficou muito bom o quadro que o senhor fez, que eu até tirei o print aqui, que está bem detalhado, né? Lá na parte onde passa os 49, né? 49 dias, e aí vem o Pentecoste, e aí é transferido para a igreja, né? O cumprimento dessas festas, não é isso, querido? E o que eu ia perguntar é o seguinte, trombetas. Esse cumprimento se dá da forma que a igreja, né, recebeu ali, principalmente ali os irmãos ali de Atos dos Apóstolos, recebeu o revestimento do poder do Espírito Santo, e trombeta quer dizer anunciação do Evangelho, não é isso? Anunciando o Evangelho, pregando a palavra de Deus? Essa é a pergunta que eu ia fazer. Exatamente isso, pastor Cosme. Tá vendo como o amado os amados estão entendendo? Mas os amados quiseram esse gráficozinho, esse mapazinho mental que eu fiz, eu envio para os irmãos. Eu envio nos grupos, irmão. Vou terminar, eu envio nos grupos, irmão. Mentalizar melhor. Tá bom? Aí, é exatamente isso, pastor Cosme. Mas aí, se os amados quiserem, melhor não, né? Melhor eu voltar para o início para explicar o cumprimento de nós, até nós chegar aí, né? Porque o pastor Cosme, ele já entendeu, e ele entendeu o que é tocar trombeta, né? O que é tocar trombeta. Mas aí nós precisamos usar os textos, né? E mostrar para os irmãos se faz sentido ou se não faz sentido, né? Porque o evangelho é um toque de trombeta. O irmão Francisco já falou também na outra fala dele, né? Só vai ser salvo quem ouvir a trombeta. Aí está aí já com a fala do pastor Cosme, que glória a Deus, vocês estão entendendo? Com a fala do pastor Cosme,
Vai alguém para o céu, para a eternidade, sem ouvir o evangelho? Alguém se salva sem ouvir o evangelho? Ninguém se salva sem ouvir o evangelho, né? Então, por isso que o toque de trombeta lá preparava o povo para ir para a festa da expiação, né? E quem participava da expiação, quem verdadeiramente levasse o cordeirinho preparado, né, sem mancha, sem defeito, tudo direitinho, e conseguisse fazer lá a expiação, né, aquele ali ia para os tabernáculos. Aquele ia para os tabernáculos. Meu amado, né? me desculpa um pouco aqui. Pode falar. Eu tô aqui, como é que se diz, achei interessante. Eu queria fazer aqui uma analogia. Tem só uma analogia minha mesmo aqui, para ver se talvez não tem muito a ver com o estudo, mas vamos lá. Nós que somos cristãos, quando nós, por exemplo, a vizinhança, quem mora perto de vizinhança aqui, o irmão Mike vai saber o que eu vou dizer. E aí tá ouvindo a zoada da vizinhança, né? O som que os vizinhos botam, aquelas músicas horríveis, né? Mundana, de bares e tudo. Nós como cristãos ficamos perturbados, né? Porque trombeta já quer dizer, trombeta é um barulho, né? Trombeta é um barulho, é uma zoada. E é por isso que o mundo não gosta dos verdadeiros cristãos. Daqueles que pregam o verdadeiro evangelho, porque vai perturbar eles. Vai atrapalhar a sua carnalidade. É só uma analogia que eu estava fazendo aqui, pensando quando você estava ilustrando aí a questão das trombetas. Então, por isso, irmão, que nós seremos odiados mesmo, porque a trombeta que nós tocamos é a trombeta do verdadeiro evangelho. E o mundo vai nos odiar. Nunca caímos no engano de achar que o mundo vai ser nossos amigos. Que não é, porque eles são inimigos de Deus. E a trombeta que nós tocamos é o verdadeiro evangelho, então vai perturbar eles. E se perturbar, irmão, Paulo vai falar assim, que haja o arrependimento. Eu não estou lembrado, o pastor Ramon vai lembrar, que há, como é que eu posso dizer aqui, meu Deus do céu? Que há tristeza segundo Deus e a tristeza segundo o mundo. Que o evangelho venha transformar, que o evangelho venha brotar no coração desse pessoal mundano e caído, a tristeza segundo Deus, que gera arrependimento. Não é isso, querido? Glória a Deus, só isso, irmão. Perfeito, pastor Cole. Aí, tá vendo? Tá vendo como a gente aprende? Né? A gente aprende, irmãos. Como eu disse no começo, meus amados. O Espírito Santo vai usar os irmãos em vários textos. Né? Quem estiver compreendendo, o Espírito Santo vai usar em vários textos. Né? E quando vocês forem ler com isso na mente, com esse entendimento na mente, vocês vão perceber, meu Deus, como isso aqui está esclarecido, né? E os amados já estão fazendo, já estão conseguindo, já. O pastor Ramon já falou o texto que vai ser lido aqui, né? Porque é fantástico, mas eu acho tremendo, né? E é isso mesmo, a trombeta, o mundo não gosta mesmo, não, né? Irmão Denis, que levantou a mão primeiro, né? Pode falar, irmão Denis. Só um pequeno resumo do que já foi falado, para ver se eu estou compreendendo correto, né? Nós, Páscoa, asme e primícia, né? Cumprindo-se em Cristo, Jesus sendo a Páscoa oferecido, né? Asme, o seu corpo ali, né? Era o pão, e que era oferecido, né? E a primícia simboliza primeiro a ressuscitar dos mortos, que é Cristo, né? Se cumpriu aí. Aí daí há 49 dias, né? Depois da ressurreição de Cristo, para começar a transferência ali que é o Pentecoste, né? Que chama a festa de Pentecoste, que é justamente onde ocorre a transferência para o cumprimento, que agora é em trombeta, expiação e tabernáculo, né? Que se cumpre na igreja, porque a igreja agora faz parte do corpo de Cristo, ou seja, trombeta, a igreja, né, anunciando o evangelho. Aí a próxima faz expiação, que é a parte do corpo que é Cristo, a cabeça, expiando agora o pecado dos que crê, né, no que está sendo anunciado nas trombetas, né, assim, irmão? Nessa corrente de linha, pensamento, para se cumprir a última, depois só no final, né, tabernáculo. Estou correto, irmão? Me corrige? É isso mesmo, irmão. É isso mesmo. Aí, se os irmãos quiserem anotar aí, mas já dou a oportunidade o irmão Augusto. Se os irmãos quiserem anotar aí, ó, as 3 festas. A primeira, a segunda e a terceira, que era uma só, né? 14, 15, 16. Vocês vão encontrar ela em Levítico 23, do 4 ao 14, tá? Levítico 23, do 4 ao 14.
que era chamada as festas de primavera. Tá? Levítico 23, do versículo 4, né, nós lemos só o 4 até o 14. Lá vai estar relatando sobre os asmos, primícia, né, não, Páscoa, asmos e primícia. Tá? O Pentecoste vai estar em Levítico 23, do 15 ao 21. Tá? Os amados podem querer ler depois, né? Levítico 23, do 15 ao 21. Depois nós vamos fazer também uma leitura para a gente falar sobre a ressurreição. Na próxima live nós vamos falar também sobre a ressurreição, né? Porque Cristo foi a primícia dos que dormem, né? Nós também, irmãos, nós somos primícia, tá? A nossa ressurreição é a de Cristo. Vai ser muito importante a gente falar sobre essas primícias. Cristo ressuscitou nas primícias até Pentecoste, né? No Pentecoste, quando era entregue o restante do trigo, a colheita geral do trigo, isso é a colheita da igreja, entendeu? Nós vamos falar, os irmãos, deixando só aqui um gostinho, pode ser que os irmãos se interessem quando a gente chegar lá, tá? A gente vai falar sobre ressurreição, que é primícia, e a gente vai desmistificar esse negócio do que é primícia, né? Porque nós somos o corpo de Cristo, nós ressuscitamos na mesma ressurreição dela, na mesma ressurreição dele. Aí, pronto, os irmãos anotaram, Levítico 23, do 15 ao 21, que é o Pentecoste. Aí, as outras 3 festas vai estar em Levítico 23, do 24 ao 44, tá? As últimas 3 festas, trombeta, expiação e tabernáculo, vai estar Levítico 23, capítulo 20, versículo 24 ao 44. Então, resume todo o capítulo de Levítico 23, tá bom? Começa com as festas de primavera e termina com as festas de outono. Aí, agora, nós vamos ouvir o amado irmão Augusto. Pode falar, meu querido. Amém, meu amado. Você tinha esquecido de mim aqui, que eu tava na expectativa aqui de falar. Amado irmão e a Santa Igreja, né? Só falar que esse ponto aqui eu achei bem interessante, que o Amado falou, da trombeta, né, que o pastor Cosmo muito bem trouxe aí, seria a palavra de Deus sendo pregada, né? Ali seria a trombeta de Deus sendo em alto e bom som diante do mundo. E aí, quando existe isso, né, quando é tocada a trombeta, aí trazendo aqui todos os estudos que a gente estava tendo, aí também é um sinal claro de que a igreja está se santificando, né? Que entra naquela fase de santificação do povo de Deus, né? E se você está pregando o evangelho, se você está levando o evangelho adiante, tocando a trombeta, é uma demonstração clara de que está existindo a santificação da igreja. É só esse ponto, amado. Só trazer aqui para, né, que me recordou aqui e eu quis trazer para a igreja. Amém. Glória a Deus, meu irmão, eu quero ressaltar um ponto que o irmão falou aí, que eu também era ter falado, sobre as trombetas, né? Que para que nós não confundam, né? Caso acontece sempre no meio da igreja, não estou dizendo que vai acontecer, né, conosco, mas a gente tem visto muitos sinais, muitas coisas acontecer no meio de nós mesmo, né, da nossa pequena congregação. Irmãos, como é que desacreditando no final do evangelho das coisas, porque não se enraizaram firmemente, né? Mas aquele que está entendendo a profundidade do estoque das trombetas, que o que é anunciado nas trombetas, no meu entendimento, eu acho também dos irmãos, é a grandeza e o poder de Deus, como o pastor Ramon sempre cita, né? O evangelho, assim, que nós não tem método nenhum, nós somos tapo de imundícia, pastor Carlos sempre cita assim também, eu entendo, mas é o evangelho que mostra a grandeza e o poder de Deus, que é o Espírito Santo de Deus em nós, naquele momento de falar com ousadia, de verdade, sinceridade, né? Esse compromisso, né? Porque muitos tocam trombeta incerta, assim, que confunde muito das pessoas, e tem muita gente, assim, seguindo essas doutrinas enganosas, que não tem se firmado. Mas a verdadeira trombeta de Deus, que é tocada
pela igreja, que se cumpriu a igreja, ela é tocada com sinceridade, verdade, assim, demonstrado pelo poder do Espírito Santo de Deus, né? Como a gente viu lá em Atos 2, quando Pedro começou a pregar, né, o evangelho lá, e as pessoas lá, alguns debocharam, mas muitos homens lá, não sei se foi 5 mil, foi 3 mil, eu não me lembro, homens, né, se converteram naquele dia, porque lá foi o poder de Deus, o Espírito Santo foi derramado, né, naquele dia, dos irmãos lá, que era 120, mas quando Pedro prega, abre a boca para tocar a trombeta, né, a gente percebe o poder de Deus usando. E, assim, eu tenho visto isso no meio da sociedade dos irmãos, né, todo mundo pregando, né, mas serve de alerta para que nós não venhamos, né, Paulo também vai nos alertar nessas cartas, né, que muitos se levantariam por engano, para tentar nos enganar, né, com falsas doutrinas. Mas é só isso mesmo, esse ponto, irmão, que eu esqueci de falar. O irmão Augusto falou, eu me lembrei. Glória a Deus, meus queridos. O que vocês estão falando aí demonstra que vale a pena se esforçar, vale a pena se dedicar e, sabe, tentar trazer de forma explicativa. Vale a pena o esforço, porque quando eu fiz a introdução, né, eu já percebi que os amados já entenderam já outros pontos já lá na frente, né? Mas isso aqui ainda tem muita coisa para nós que nós vamos ler, né? Nós não lemos, nós só lemos lá no começo, né? Nós só lemos os textos iniciais. Mas sempre nós vamos voltar em alguma festa, né? Alguém pode fazer uma pergunta que vai estar referida à Páscoa, ou alguém vai fazer que vai estar no Pentecoste, ou alguém vai fazer que vai estar na expiação. E na próxima semana, porque o tempo já foi, nós vamos se Deus permitir, dar continuidade, se os amados concordarem, né, e terminar. E o que o pastor, o irmão Augusto falou, é isso mesmo, irmão Augusto. O que você falou aí, irmão Augusto? Você já falou de 2 festas. O que você falou de pregação do evangelho e arrependimento, salvação, isso é 2 festas, tá? Quando nós pregamos o evangelho, o cabeça da igreja está lá. O que pode salvar está lá. Esperando, né, que nós façamos a nossa parte, porque quando nós pregamos o evangelho, ele expia o pecado, né? Vocês percebem que nós estamos em cumprimento, nós estamos no cumprimento de 3 festas. Nós estamos em cumprimento. Essas 3 festas, elas só se concluem quando o sumo sacerdote sair do Santo do Santo. Que nós vamos explicar como era que acontecia lá na lei. Como era que acontecia a expiação e a saída dele. O sumo sacerdote, ele está no Santo dos Santos. Hoje, fazendo o quê? A obra da expiação. Tá? A obra da expiação. Pentecoste, nós estamos ali, vamos dizer que meia festa em nós ainda, meia festa, né? Porque nós entramos nesse período de trevas que era profetizado, né? Pelos profetas já, período de tempos muito difícil, mas eu creio que a igreja será renovada, né? Será revestida, né? Porque senão ninguém se salvaria, né? Porque do jeito que está complicado. E é isso, meus irmãos. Por hoje é isso. Mas tem muita coisa ainda para falar. Nós temos textos ainda para ler, muitos textos, tá? Que nós não limos. Na semana que vem, se os amados quiserem permitir ser essa continuidade, nós vamos fazer as leituras e vamos entender como é cumprimento interessante. Tá bom? Se alguém... Posso falar Sim, pode falar, pastor Cor. bem ligeirinho. Pode falar. Mais uma analogia aqui. Isso é uma analogia, mas os irmãos me perdoem aí, provavelmente. Pegando a fala aqui do irmão Denis. Daí essa parte aí da trombeta chamou muita atenção nossa, né? Então, o que eu queria dizer é o seguinte, tem muita gente tocando flauta e confundindo com a trombeta. E aí as pessoas estão gostando do toque da flauta e estão indo atrás dos que estão tocando flauta, que tem um toque bonito mesmo. Mas é tocar a trombeta, é o verdadeiro evangelho. E
Também, irmão Irineu, eu acredito que tem ligação muito com os atalaia, né? Que era falado lá no... Tem uma certa ligação, assim, no sentido que o atalaia ele tocava uma trombeta lá para avisar do perigo, né? E hoje nós estamos tocando a trombeta do evangelho avisando os pecadores do perigo que eles estão correndo, que é eterno, né? Eu acho que tem essa ligação. Meu querido, se eu soubesse, tinha feito nem esboço. Tinha deixado que vocês iam lá no... Glória a Deus, irmão. Estou feliz por isso. Eu estou feliz porque demonstra que os amados estão compreendendo, tá bom? Glória a Deus. Nós vamos ler na semana que vem, tá bom? Amém. Hoje nós não dá mais tempo. O irmão Augusto, toque trombeta aí, meu querido. Amém, mano. É rápido aqui. Aproveitar aqui o gancho do pastor Gordon também, né? Que é bem interessante. Que, como ele falou, você trouxe a analogia aí da flauta, né? Flauta. Que é algo suave, né? Algo ali, né? Delicado. Né? E o povo hoje ele quer a delicadeza, quer a suavidade, né? Que é o comodismo, na realidade. E a trombeta não, já é algo barulhento, é algo que vai afrontar o homem, né? Até então que Paulo até fala, né? Na sua palavra, nas suas cartas, né? Que o evangelho, ou ele é para salvação ou para condenação, entendeu? Digamos, a trombeta é tocada. Aquele que se incomodar e se afastar, ele está em caminho de perdição, né? Tá correndo a passo largo para o inferno. E aquele que ouvir com o coração, ele vai, logicamente, né? Correr para Cristo, né? É isso, mano. Graças a Deus. Glória a Deus. Então, eu agradeço aqui a oportunidade, né? E feliz, glória a Deus que os irmãos entenderam. Eu acredito que os irmãos Deus vai falar ainda muitas coisas durante a semana sobre esse tema, tá bom? E que Deus abençoe todos os irmãos. E até semana que vem, se assim o Senhor nos permitir, né? E eu vou passar a palavra para o pastor Ramon, tá bom? Pode ficar à vontade, pastor Ramon. Glória a Deus, amado. Glória a Deus. Que bom, né? Estamos juntos aqui, aprendendo a palavra. Glórias a Deus.